Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Samira Vieira e bem-vindos de volta ao canal Sagas da Ciência. A saga de hoje é a história de um cara que desenvolveu um exame ginecológico muito famoso. Mas, antes de entrar na história em si, quero realçar que eu tirei essa história do livro Imperador de Todos os Males. A Biografia do Câncer é um livro esplêndido, recomendo super. É um livro que contempla 4.000 anos da história do câncer. E é no meio desses 4.000 anos da história do câncer que se encontra a história desse cara que é incrível. E com vocês a história de George Papa Nicolau. Poucos cientistas estudaram tão intensamente a transição inicial das células cancerógenas como George Papa Nicolau, um citologista grego que estudou medicina e zoologia em Atenas e Munique, mas sua carreira realmente decolou quando ele se mudou para Nova York em 1913 e foi designado a realizar uma pesquisa em porquinhos da Índia. O porquê? Porque porquinhos da Índia eles não manifestam o ciclo menstrual, não menstruam, não liberam tecidos, então isso era uma curiosidade ali na faculdade onde ele conseguiu ingressar e compreender melhor o ciclo menstrual dos porquinhos da Índia. E como é que desenrolou esse estudo dele? O estudo dele se resumia em ele coletar células ali da região cervical do porquinho da Índia fêmea e realizar um esfregaço em lâminas de vidro e analisar no microscópio. Então, no decorrer de sua pesquisa, ele conseguiu identificar que as células cervicais, elas realizam uma mudança morfológica ali na sua estrutura. E com isso ele conseguia distinguir ali as fases do ciclo menstrual até dizer o dia exato da menstruação ali no porquinho da Índia. Com isso, em 1920, ele evoluiu seus estudos para cobaias humanas e simplesmente se resumiu a sua esposa ali na maior prova conjugal ali de apoio ao seu marido. Ela se submeteu a essa situação e com isso ele começou a realizar coletas diárias nela de células ali da região cervical e fazer a mesma coisa que fazia com os porquinhos da Índia. Realizar o esfregaço e analisar microscopicamente. E com isso ele chegou à mesma conclusão que nas mulheres também isso acontece, essa mudança morfológica nas células cervicais no decorrer do ciclo menstrual. Com essas suas pesquisas, ele publica um artigo e aí começa a enxurrada de críticas. Porque no meio acadêmico parece que o que prevalece ali é crítica. Apoio que é bom, tem muito pouco. Enfim, os comentários maldosos vieram de um ginecologista que disse a linda frase, só que não. Em primatas, incluindo mulheres, não era preciso um diagnóstico de esfregaço para calcular o estágio ou a época do ciclo menstrual. Elas controlam seu período menstrual há séculos. Então, esse ginecologista muito sábio, disse que as mulheres têm a capacidade de controlar seu ciclo menstrual e que o estudo de George Papa Nicolau era uma bosta. Quem dera se a gente tivesse esse talento natural biológico na gente. Seria um amor. Prosseguindo, infelizmente, diante dessas críticas que ele levou, George Papa Nicolau apresentava ser muito sensível às críticas. Diante disso, ele acabou se afastando um pouco das pesquisas e continuando mais ali no seu íntimo, no seu privado. E com isso se passou quase uma década, até que veio uma luz da possível finalidade que os seus estudos poderiam prosseguir, que era a seguinte: ele chegou na conclusão que o foco da sua pesquisa não deveria seguir em analisar esfregaços normais, de células normais, e sim de esfregaços de células patológicas. Então, com isso, ele começou sua pesquisa em torno de patologias ginecológicas, pesquisando células de inúmeras e diversas doenças ginecológicas que existem. Entre elas, cistas, gravidez anormal, gravidez tubuterina, cânceres malignos, benignos, câncer de colo do útero, inflamações uterinas, inflamações no útero, todas as patologias ginecológicas que vocês podem imaginar
George Papanicolaou conseguiu amostras e começou a analisar. Porém, a patologia ginecológica que lhe chamou mais a sua atenção foi o câncer de colo do útero. Por quê? Porque as características que as células cervicais ali de cânceres, anormalidades, foi a que mais chamou a atenção dele. Porque era citoplasmas murchos, núcleos inchados, membranas encrespadas e afim. E nessa de analisar células de câncer de colo do útero, ele chegou à conclusão que ele tinha desenvolvido um novo exame de diagnóstico de câncer, e aí ele publicou outro artigo. E novamente mais críticas vieram aos estudos dele. E uma dessas críticas era em relação que, tipo, se é para diagnosticar câncer, então faz uma biópsia. Porém, biópsia é um exame invasivo e não tem como você estar fazendo biópsia como um exame de rotina, diferentemente do exame de Papa-Nicolau, que é até recomendado que as mulheres façam cerca de uma vez por ano. Né? Não tem como todo ano você estar tirando pedaços aleatoriamente ali de órgãos do seu corpo. Diferente do exame de Papa-Nicolau, que não é tão invasivo, que é um exame necessariamente até que simples, de fácil realização, diferentemente de uma biópsia, que precisa até muitas vezes de intervenção cirúrgica para coletar ali uma amostra de tecido. Ainda dizia que o exame de Papa-Nicolau era um exame anti-higiênico que demonstrava ali um certo preconceito por envolver ali o órgão genital feminino. Tudo isso ocorreu em 1928 e, novamente, com essas críticas, Papa-Nicolau desanimou de novo com suas pesquisas, mas, porém, dessa vez, ele se afastou das pesquisas e voltou ao seu privado por agora 2 décadas. Porém, em 1950, quando ele estava ali numa festa de Natal com colegas, um colega bêbado questionou ele ali: George Papanicolaou, qual é realmente a finalidade do seu exame? E meio ali numa situação quase de uma convulsão, ele jogou para fora uma definição perfeita, que é a seguinte: a verdadeira utilidade do exame Papa-Nicolau não era descobrir o câncer, mas detectar seu antecedente e seu percussor. Resumo o que isso quer dizer. Como eu falei anteriormente, o exame de Papa-Nicolau é um exame mais simples de fazer do que uma biópsia. Porém, a biópsia você só faz quando realmente o câncer ali já se manifesta por meio de uma massa de um tumor. Porque não dá para você estar coletando aleatoriamente partes de seus órgãos para estar analisando, né? Por isso que a biópsia é feita só quando aparece um tumor, que você já vai num local exato para coletar a amostra. O exame do Papa-Nicolau não. Ele pode ser feito rotineiramente, não importa se está apresentando sintomas ou não, por ele não ser um exame invasivo, permite que as mulheres estejam fazendo sempre que possível. E o bônus é que a biópsia você geralmente já faz para diagnosticar o câncer, tipo assim, se é maligno, benigno, o estágio que tá. O exame de Papa-Nicolau não. Geralmente, ele é feito para diagnosticar estágios pré-cânceres, antes do câncer se manifestar. Então, porque o câncer é o seguinte, gente. Quando o câncer realmente se manifesta com sinais e sintomas, tipo, pode ter certeza que aquele câncer já está há bem uns 10 anos maturando ali no seu corpo e sem dar sinal nenhum. Já o câncer de Papa-Nicolau consegue descobrir o câncer nessa fase ainda que ele está se maturando, entendeu? Que ele não está completamente formado. Então, quando o câncer de colo do útero começa a se desenvolver, a célula normal começa a sair do estágio normal para evoluir para um estágio anormal, cancerígeno, você consegue detectar. Se você fizer um exame de rotina uma vez por ano, você consegue detectar câncer de colo do útero na sua fase mais primitiva, permitindo, assim, um tratamento bem mais suave com altas chances de cura. Que, infelizmente, principalmente naquela época, o câncer de colo do útero não era um câncer curável. Além do mais, se submeteu a um tratamento do câncer, né, que é um tratamento bem desgastante, graças ao exame de Papa-Nicolau permitir que as mulheres tenham um tratamento bem mais suave do que seria um tratamento do câncer, é super recompensatório, fora o bônus, né, de ter chances de se obter a cura e não vir se desenvolver um câncer, né? Com isso, ele se juntou a 2 colegas para começar a fazer pesquisas. Seus colegas eram um patologista especializado em ginecologista chamado Herbert Turk,
que ajudava a interpretá-los dos esfregaços, e outro colega era um pintor, chamado Hashimi Murayama. Ele fazia retratos dos esfregaços em câmera lúcida, ali para conseguir fazer uma comparação melhor entre os esfregaços que está ali diante da lente do microscópio com os esfregaços de células normais, patológicas, para conseguir diagnosticar ali as diferenças e os estágios ali de certas patologias. E de uma forma mais, vamos dizer assim, contextualizada e bem definida, toda essa revelação e esse conceito que o George Papanicolaou desenvolveu se desenrola no seguinte: o exame de Papanicolaou daria à mulher a possibilidade de receber tratamento preventivo e reduzir gradativamente a probabilidade de desenvolver um câncer. Câncer cervical costuma surgir nas camadas externas do colo do útero, depois se torna um redemoinho escamoso e superficial. Antes de se enfiar nos tecidos circundantes, ao recolher amostras de mulheres assintomáticas, Papanicolaou conjecturava que seu exame, apesar de imperfeito, talvez pudesse capturar a doença em seus estágios iniciais. Em resumo, ele adiaria o relógio do diagnóstico de cânceres incuráveis e invasivos para malignidades curáveis e pré-invasivas. E ali, em 1952, na sua terceira tentativa de ingressar o sucesso ali no meio científico, ele recorreu ao Instituto Nacional do Câncer, que desenvolveu um estudo clínico de prevenção secundária, o maior estudo clínico da história do câncer. E esse estudo se desenrolou em quê? Em analisar amostras de células cervicais de 150 mil mulheres. Desse estudo se desenrolou em noites de análise, que num pico de análise chegava a ele e seus colegas a analisar cerca de 1.000 amostras. E desse gigantesco estudo se desenrolou que 555 mulheres das 150 mil estavam com câncer de colo do útero, mas o resultado mais significante do estudo, que é realmente o foco do exame do Papanicolaou, se decorreu que 557 mulheres foram diagnosticadas com pré-estágio de câncer de colo do útero. Mulheres essas que eram praticamente todas assintomáticas e que jamais saberiam, no estágio ali que elas se apresentavam, que elas estavam encaminhando para um câncer de colo do útero. Mas graças a esse estudo do George Papanicolaou, com o apoio do Instituto Nacional do Câncer, ele conseguiu dar a essas mulheres a oportunidade, de se submeter a um tratamento suave em comparação, a um tratamento do câncer, e a alta possibilidade de cura. Como eu falei, essas mulheres tinham cânceres pré-invasivos ou mesmo alterações pré-cancerógenas, lesões incipientes e localizadas, curáveis, com procedimentos cirúrgicos relativamente simples. Quase todas essas mulheres eram assintomáticas. Se nunca tivessem feito exames, jamais suspeitariam que abrigavam lesões pré-invasivas. Notavelmente, a idade média das mulheres diagnosticadas com essas lesões pré-invasivas era cerca de 20 anos abaixo da idade média das mulheres com lesões invasivas, confirmando mais uma vez a longa marcha da carcinogênese. O exame Papanicolaou, na verdade, adiantou o relógio da detecção do câncer quase 2 décadas e mudou o aspecto do câncer cervical de predominantemente incurável para predominantemente curável. E assim se sucedeu a saga da vida de George Papanicolaou, diante de tantas tentativas, críticas e, aparentemente, pela sua falta de autoestima e confiança em si, que muitas vezes que levou ele a se isolar do mundo científico. Mesmo assim, ele não desistiu e conseguiu chegar e confirmar, entendeu? Esse exame que hoje em dia salva tantas vidas de tantas mulheres, permitindo, assim, a cura e uma vida longa e saudável. Espero que tenham gostado da história que eu contei hoje. Beijinhos e até a próxima! Audio